Meus irmãos, enquanto os papais e as mamães encaminham seus filhos para o tempo de aprendizado na palavra de Deus, na linguagem apropriada para elas, eu te convido a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Começarei uma nova série expositiva nas cartas do apóstolo Pedro, e eu quero começar com você na leitura hoje do capítulo 1, dos versos de 1 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, essa é a Tua palavra, porção dela para nós nessa noite. Que ela alcance as nossas mentes e corações e que possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O filho e a carta. O inverno daquele país era rigoroso e a neve caía sem trégua, cobrindo as ruas estreitas e geladas. Entre os soldados que viviam longe de casa havia um jovem com um olhar cansado. O seu nome era Elias. Tinha sido arrancado da sua aldeia meses atrás, quando a guerra engoliu tudo o que ele conhecia. As noites eram longas e os dias cheios de marchas, ordens e silêncios pesados. Numa manhã cinzenta, enquanto ajeitava sua mochila gasta, um mensageiro se aproximou. Elias, ao confirmar com a cabeça, o jovem recebeu um envelope simples, manchado pelo tempo e pela viagem. Reconheceu de imediato a caligrafia firme do seu pai e, com as mãos trêmulas, ele abriu a carta. As palavras pareciam aquecer o frio que o cortava. Meu filho, nossa casa está de pé. A herança que preparei para você está intacta, segura, e ninguém pode tomá-la. No tempo certo, virei buscá-lo e levá-lo de volta. Até lá, mantenha a esperança. Essa guerra vai passar. Elias leu e releu aquelas linhas. A guerra ainda rugia ao seu redor. O frio ainda mordia os seus ossos. Mas algo havia mudado. Ele sabia que, por mais longa que fosse a noite, amanhã certamente chegaria.
E quando chegasse, seu pai estaria ali para levá-lo para casa. De certa forma, nós também somos como Elias. Vivemos em meio a batalhas, lutas, dores nesse mundo, provações e privações neste mundo que não é o nosso lar em definitivo. Mas, assim como aquele jovem que recebeu uma carta, que renovou as suas forças, nós também recebemos uma carta, escrita por inspiração do Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, lembrando-nos, a todos nós, que nós temos uma esperança viva e uma herança incorruptível, guardada no céu para nós. Essa carta nos mostra que, mesmo que as provações sejam reais, sejam dolorosas, elas não são o fim da história. O Pai virá nos buscar. Hoje vamos abrir juntos essa carta e ver o que o Senhor quer nos lembrar para que a gente possa de fato viver com esperança no meio das aflições. Esse é o apóstolo Pedro escrevendo essa carta, conhecido de todos nós como protagonista na história da igreja primitiva. Antes atendia por Simão, o filho do seu João, até o ponto em que Jesus diz: agora você será chamado de Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Pedro havia sido a principal voz apostólica em Jerusalém, bem no comecinho da história da igreja. Liderou os demais apóstolos e foi o preletor no dia de Pentecostes. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Essas mesmas credenciais agora encontram cristãos espalhados pela região da Ásia Menor, a atual Turquia, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Todos esses lugares estão descritos aí. O apóstolo os chama de forasteiros da diáspora. Há uma boa discussão aqui se esses crentes eram judeus espalhados por essa região da Ásia Menor ou se era um misto de gentios convertidos oriundos dessas mesmas cidades. Pedro parece ter escrito essa carta ali por volta do ano 60 depois de Cristo. E a gente sabe disso porque ele cita Roma no finalzinho da carta, na sua despedida, lá no capítulo 5, no verso 13, como a Babilônia. Então Pedro está em Roma, escrevendo essa carta para irmãos da Ásia Menor. E é provável que ali, naquele ponto da história, a igreja já começasse a experimentar e dar as caras, o movimento que Nero estava fazendo, de contrapor-se à igreja. Parece que esse era o contexto imediato. Tudo nos leva a crer que era exatamente assim que os leitores receberam a primeira e a segunda carta. Mas o importante aqui para nós, meus irmãos, é o uso da expressão forasteiro, que abre essa carta e vai dar todo o entendimento do restante dela. Porque esse uso aqui, ele é um uso teológico. A carta encontra a todos nós na condição que nós temos aqui na terra. Nós somos peregrinos. Nossa pátria, ela é celestial. E a nossa jornada cristã é como a de forasteiros em terras distantes. E como peregrinos, como forasteiros em terras distantes, nós enfrentaremos hostilidade, perseguição, dores, faz parte. Aqui vale ressaltar, meus irmãos, uma questão que eu quero explicitar logo de cara. Nós não sabemos muito bem como é sofrer de acordo com os nossos irmãos do passado, a forma como eles sofreram. E mesmo irmãos hoje que estão em regiões hostis ao evangelho, estão talvez capturados por governos ou instituições contrárias à palavra de Deus, hostis, verdadeiramente hostis ao evangelho. A gente não tem isso, porque a gente vive numa democracia com a liberdade de culto e para nós a perseguição ela é um tanto quanto distante. Mesmo assim, a carta ela encontra a nossa realidade quando nós nos lembramos que nós somos diferentes, santos, separados, numa cultura caída. O desafio da carta é encontrarmos em Jesus e no seu sofrimento a nossa força, que vem dele, para viver o evangelho com ousadia, aceitando o sofrimento caso ele aconteça. Afinal, talvez o real poder do pecado, meus irmãos, resida em evitar dor e sofrimento. Talvez essa seja a grande alcunha do pecado.
fazer com que você tente a todo custo evitar dor e sofrimento. E uma das respostas que nós encontraremos na primeira carta de Pedro é que é melhor sofrer necessidades e desejos não satisfeitos do que pecar. É melhor sofrer necessidades e desejos não satisfeitos do que pecar. A pergunta de 1 Pedro, grave-a bem, é esta: os cristãos estariam dispostos a suportar hoje a rejeição da nossa sociedade por causa da obediência a Cristo? Uma comentarista muito hábil do texto de 1 Pedro nos chama a atenção. Ela disse que parece que em muitos casos não, uma vez que as estatísticas não mentem. Ela diz o seguinte: divorciamo-nos com a mesma frequência, temos os mesmos vícios, buscamos as mesmas formas de entretenimento, usamos a mesma moda e assim por diante. E outra questão que é posta aqui na carta, a partir disso, é como deve ser o nosso envolvimento com a cultura. Como permanecer fiel, firme, se tudo à nossa volta parecer uma loucura completa. A carta vai nos responder isso. Deus nos dará a resposta através do apóstolo Pedro. Estão prontos para embarcar nessa jornada com o apóstolo Pedro em duas cartas de um mundo antigo, mas que nos encontra no mundo nosso de hoje? Prontos para descobrirmos as respostas a tantas questões que nos circundam e às vezes a gente não tem clareza delas? As próximas vezes que eu ocupar esse espaço, eu estarei ocupado com o que Deus tem a nos dizer através do apóstolo Pedro. A começar por hoje, nesse texto, 1 Pedro capítulo 1, versos de 1 a 12, com o seguinte tema, para você que gosta de anotar: estrangeiros, mas herdeiros. Nós somos estrangeiros sim, mas somos herdeiros. E veremos então onde ancorar a nossa identidade, a nossa esperança e herança, a nossa alegria e a nossa salvação. A nossa identidade é definida por Deus, versos 1 e 2. A nossa esperança é viva e segura, versos 3 a 5. A nossa alegria é persistente, versos 6 a 9. E a nossa salvação, ela é eterna, versos 10 a 12. Então vamos começar do primeiro ponto. Nossa identidade é definida por Deus, versos 1 e 2. Acompanhe aí comigo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicados. A nossa identidade, povo de Deus, é definida pelo próprio Deus e não pelo mundo. O primeiro termo que nos chama a atenção aqui é eleitos. Está bem aí no verso 1. Meus irmãos, não temos como fugir dos termos bíblicos. Eleitos, eleição, predestinação, nós temos que entender o que esses termos significam. E sempre será um tema delicado e arredio enquanto não o abraçarmos e aceitarmos. A gente precisa ter entendimento disso, mas daqui a pouco a gente fala mais, porque esse termo ele vai aparecer de novo com um complemento igualmente difícil aqui no texto, mas eu vou explicar para os irmãos. O outro termo chamativo aí para nós, ainda no verso 1, é forasteiros. Parepidemos, no grego. Forasteiro é o estrangeiro que é um residente temporário. Assim é que nós damos significado ao termo. Embora exista uma questão exegética aqui de contexto social e geográfico, que é a possibilidade de que Pedro deu o uso desse termo pelo fato de os irmãos estarem espalhados ali na região, é praticamente uma unanimidade considerar que o uso aqui do termo forasteiros é um uso teológico, num sentido mais elevado. Ou seja, diz respeito à nossa trajetória enquanto peregrinos aqui na terra, forasteiros de um outro mundo, mas presentes no mundo aqui e agora. Essa linguagem, ela é existente desde o Antigo Testamento, o apóstolo Pedro estava ciente disso. Vocês se lembram da metalinguagem dos salmos de romagem? Os salmos de romagem são aqueles que compreendem do 120 ao 134. E eles eram cantados
pelo povo que também estava disperso ali nas regiões do Oriente e que se encontravam no caminho rumo a Jerusalém para adorarem no templo. Então ele tinha uma coletânea no saltério para que eles cantassem enquanto peregrinavam. Eram os salmos de 120 a 134. E qual que é a metalinguagem? Enquanto eles estavam em peregrinação, eles se descobriam como peregrinos nesse mundo. Enquanto eles peregrinavam, eles mesmos se descobriam como peregrinos. C.S. Lewis, o famoso autor de As Crônicas de Nárnia, foi muito feliz certa vez em dizer que se nós temos um desejo em nós que nada aqui na terra pode saciar, nada nesse mundo presente pode saciar, então isso é prova suficiente de que nós fomos feitos para um outro mundo. C.S. Lewis tinha razão. Nós somos escolhidos por Deus, mas neste mundo nós somos um povo diferente. Nosso desejo é por um lugar que não haja injustiça, mal, egoísmo, pecado, mas sim justiça, bondade, alegria compartilhada, desejo de viver para o Criador. Tenho certeza que você experimenta isso no seu coração. Essa fonte de desejos renovada. O apóstolo Pedro estimula aqui os leitores da carta a depositarem a sua identidade nessa verdade celestial. Nós não somos daqui. A nossa pátria é outra. Nós não somos daqui. A nossa pátria é outra. Portanto, encarem a vida com isso em mente. Poderemos ser caluniados, ultrajados, poderemos ser considerados estranhos, poderemos não ser bem-vindos naquele grupo de pessoas que contam piadas sujas, que traem as suas esposas e contam vantagem disso, que sonegam impostos e riem da situação, de jovens que andam com preservativo no bolso e te acham um louco porque você diz que sexo é para dentro do casamento. Nós não somos daqui. Nós somos salvos daqui. Embora eu entenda que estar presente no mundo faz com que a gente se engaje em níveis transformadores na cultura, existe aqui claramente para nós uma assimetria. Isso significa que nós nunca estaremos satisfeitos com o sistema desse mundo, porque nós não fomos feitos para ele. Parte da nossa identidade, meus irmãos, é que nós somos escolhidos por Deus. E isso muda tudo ao nosso redor. Nós somos eleitos, escolhidos segundo a presciência de Deus Pai, diz aí o verso 2. Escolhidos pela obra santificadora do Espírito, também verso 2. E escolhidos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Notaram que os eleitos, que a obra de salvação na nossa vida tem a ver com cada uma das pessoas da Trindade? O Pai, o Espírito Santo e o Filho, nessa ordem. Então a nossa identidade ela é firmada no Deus Trino. Tem algum outro lugar melhor para você firmar a sua identidade? Ancorar-se ao responder a pergunta, quem sou eu? Tem algo a mais aqui para nós. Aparece aqui para nós no texto um resumo do caminho da nossa salvação. Nós chamamos na teologia de Ordo Salutis, a ordem da salvação. Veja aí, a conversão ela tem origem suprema no coração de Deus, o Pai. Mas ela se torna eficaz pela obra do Espírito Santo em nós, na nossa vida. E ela é evidenciada com expressões pessoais de fé em Jesus Cristo. Esse é o caminho da nossa salvação. Então a nossa vida, ela se torna uma imitatio, uma imitação de Cristo. Nós tomamos a nossa cruz e seguimos o nosso Senhor, o obedecemos. Mas vamos lá, passo a passo, para que isso fique bem claro para você. Eleitos, escolhidos pela presciência de Deus Pai. Ah, pastor, eu sei o que isso significa, eu já ouvi falar sobre isso. Significa que Deus conhece todas as coisas de antemão, Ele sabe do futuro, e Ele sabe, ou sabia, que em um determinado dia, em um determinado momento, eu o escolheria, e por isso Ele me escolheu. Como Ele é presciente, Ele sabe que em um momento da minha história pessoal e singular, eu o escolheria.
Acertei, pastor? É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. A presciência, ou prognoses, da onde vem o termo prognóstico, é de fato um atributo que comunica para nós o conhecimento prévio de Deus, de todas as coisas. Mas o conhecimento de Deus, ele se dá por decreto, e não por causa e efeito. Deus não é um ser reativo, dando corda no relógio e intervindo quando necessário. Ou seja, ele não anteviu que você o escolheria. Ele te escolheu em primeiro lugar. Ele te escolheu em primeiro lugar. E isso se dá porque a sua presciência, ela é a própria direção das circunstâncias na história. Deus dirige cada aspecto da história. E o que é aquilo, meus irmãos, que Deus conhece, que Ele mesmo não ordenou? Se Deus se baseasse na sua escolha para que Ele te escolhesse, responda para mim com muita honestidade, de quem seria o mérito? Seu ou dele? De quem seria o triunfo? Se você o escolheu. Como um morto pode escolher a Deus? É possível. A Bíblia nos mostra que não é. Então não se trata de um mero conhecimento. No Novo Testamento, essa exata expressão, ela aparece nessa mesma forma, lá em Atos, capítulo 2, verso 23, em referência a Jesus como entregue à crucificação pela vontade e presciência de Deus. E depois ela aparece em forma verbal, pelo menos em 2 ocasiões, com o apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, verso 29, texto bastante conhecido, e também no capítulo 11, no verso 2. Deus é o sujeito ativo da presciência aqui. De forma que o Novo Testamento não indica que Deus está simplesmente nos informando ou observando a vida dos salvos, mas em vez disso, Ele nos escolheu em conformidade com o seu plano antes da fundação do mundo. É assim que a Bíblia nos ensina. Essa é uma das partes mais complicadas do texto, tá? O que vem na sequência é mais fácil de entendermos. Mas a grande questão, meus irmãos, sobre eleição, para que você não fique com o coração machucado por alguma circunstância dessa doutrina, não é fazer a pergunta, por que fulano não é eleito? A pergunta potente é a pergunta direcionada para nós mesmos. Senhor, por que eu sou eleito? Por que o Senhor me escolheu? Eu não mereço. Isso te coloca de joelhos. Isso te coloca no encontro com a graça. De saber que você não é merecedor e mesmo assim, Deus te escolheu. Nós somos escolhidos segundo a obra do Espírito Santo, diz a sequência do texto. Essa obra santificadora é a nossa transformação em santos do Senhor pela ação do Espírito Santo, o qual nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O romanismo diz que os santos são aqueles que viveram uma vida tão exemplar, mas tão exemplar, que eles são dignos de serem reverenciados. Mas o Novo Testamento diz que todos aqueles que foram alvos da ação do Espírito Santo, tiveram seu coração convertido, esses já são santos no Senhor. Nós somos santos no Senhor, meus irmãos. O apóstolo Pedro, por fim, ele utiliza uma expressão do Antigo Testamento, a aspersão do sangue, que eram os moldes da aliança na administração do Antigo Testamento, mas agora ele coloca nos moldes da nova aliança. É a aspersão do sangue de Jesus, para que a gente entenda que somos comprados, que nós somos o seu povo, que o sangue de Jesus nos justifica, nos dá a nossa verdadeira identidade, e essa identidade aponta para a obediência. Nós somos transformados em santos e agora viveremos em santificação. Essa é a caminhada do crente. E é por isso, meus irmãos, que é melhor sofrer a ponto de sangrar, diz o autor aos Hebreus, do que pecar. É melhor ser solteira o resto da vida do que se entregar para uma relação sexual sem compromisso e aliança matrimonial. É melhor ser pobre, meus irmãos,
do que ser um ganancioso e usar meios ilícitos para enriquecer. Aí reside a identidade do cristão. Nós somos um povo escolhido por Deus para viver para Deus. Sua vida tem sido reflexo disso? Essa é a sua realidade? Não, pastor, eu tenho cedido às tentações. Eu tenho me entregado aos vícios. Eu tenho cogitado seriamente o divórcio, porque eu estou simplesmente cansado do meu cônjuge e eu queria ser livre. Eu queria experimentar uma nova relação, um novo relacionamento. Então essa é a hora de ser confrontado pela palavra de Deus. E sendo assim, a minha oração é a mesma do apóstolo Pedro. A graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Final do verso 2. A nossa identidade também está firmada naquilo que nos dá expectativa. Esse é o segundo ponto do nosso sermão. Nossa esperança é viva e a nossa herança é segura. Versos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que com tamanha, tão grande, espetaculosa, irrefreável, irremediável misericórdia, nos regenerou. Trocou o nosso coração petrificado por um coração vivo, de carne, que não erra as batidas. Essa é a operação de Deus em nós. E Ele faz isso para uma viva esperança. O que é uma viva esperança, meus irmãos? É a excelentíssima expectativa de estar em Cristo e de ser imerso na sua obra de ressurreição. Nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos com Cristo para uma novidade de vida. E parte final dessa esperança é de que nós estaremos com Ele, sem restrições, para toda a eternidade. Nós cantamos isso no louvor, não cantamos? Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa grande esperança, tão viva e eficaz, estarmos com Cristo. Porque essa é a base da nossa fé. Se Cristo morreu e ressuscitou, então nós temos acesso, nós somos vivificados. A nossa fé ela é real e ela é verdadeira e ninguém pode tirá-la de nós. Ninguém. Mesmo que o mundo tente nos embriagar com seus discursos, mesmo que o espírito da nossa época tente capturar o nosso coração, a nossa devoção, se Cristo morreu e ressuscitou, e de fato morreu e ressuscitou, a nossa vida tem um significado real. Esse é o argumento de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. A nossa fé importa porque ela dá sentido à realidade, ela explica tudo o que a gente precisa saber para viver uma vida verdadeira, igualmente real e significativa. Sem isso, nem o melhor dos filósofos, como Sócrates, pode nos ajudar. Certa vez ele disse que uma vida bem vivida é uma vida de reflexão, de pensamentos, de intelectualidade. Não, meus irmãos, nós podemos ter a mente mais brilhante do mundo, mas se nós não temos acesso à realidade da ressurreição, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se nós não fomos comprados pelo sangue de Jesus, então a nossa vida é uma vida miserável. É isso que diz a palavra de Deus. E não acaba aqui. Temos uma viva esperança, porque Cristo morreu e ressuscitou. E junto a isso nós temos uma herança. Você é um herdeiro. Você é uma herdeira. Talvez esse fosse o grande sonho da sua vida, não é? Abandonar o CLT e viver como um herdeiro milionário. Ah, pastor, se eu pudesse. Viver como um herdeiro, viver como uma herdeira. Meu irmão, deixa eu te falar uma verdade celestial. O nível de herança,
ou o nível em que você é herdeiro e herdeira faz parecer com que os filhos do Elon Musk sejam os mais pobres da Terra. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um prêmio que a mega da virada fica parecendo bingo de fim de festa, já sabe? Aqueles bingos caídos, premiação caída. Fica parecendo. Porque esse prêmio, ele é indestrutível, ele não perde a garantia, não fica manchado com o decorrer dos anos, que nem aquelas medalhas que você guarda e aqueles troféus em casa, que perdem o brilho com o passar do tempo. A nossa herança em Deus não perde. Não murcha igual as flores que você ganhou no Dia dos Namorados, minhas irmãs. Não murcha. E é tão segura que os bancos da Suíça ficam com inveja. De tão segura que é a nossa herança em Cristo. É a salvação garantida pelo poder de Deus, pelo próprio Senhor, mediante a fé na obra de Cristo, e que será revelado na frente de todos no último dia. Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, verso 34. Todos testemunharão que Deus cuidou de nós, nos preservando neste mundo tenebroso. E você dirá: valeu a pena. Valeu a pena cada segundo dessa trajetória com o Senhor Jesus. Valeu a pena cada batalha, cada luta. Salvo uma vez por Deus, salvo para sempre. Ninguém tem poder de tirá-lo das mãos de Deus, nem mesmo você. Nem mesmo você é capaz disso. O apóstolo Pedro diz aos irmãos da Ásia Menor: não desanimem, prossigam, porque a esperança é viva e a herança é totalmente segura. Essa mensagem ela é muito mais do que motivacional, meus irmãos. Ela é um seguro assinado pelo próprio Deus. Portanto, vocês também não desanimem da fé. Continuem, mesmo com dores, mesmo com crises, mesmo sem entender muita coisa. Continue, caminhe com seus irmãos, viva uma vida de igreja, viva uma vida diante do Senhor. Existe um alvo fixo para você não se perder nessa jornada, é Cristo. Mire nele e viva a sua vida. Terceiro ponto. A nossa alegria, ela é persistente. Versos 6 a 9. Nisso, vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele. Exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Nisso vocês exultam, ou seja, nisso vocês se alegram, mesmo e apesar das tribulações, privações, dores desse mundo. A alegria do crente, meus irmãos, é algo inexplicável. Porque mesmo que nós sejamos alvos de injustiça, de calúnia, de difamação, de oposição, a gente tem motivo para sorrir de canto a canto da boca. Você já ouviu falar sobre tamanha alegria em qualquer outro lugar? Não, certamente você não ouviu e nunca ouvirá. Sabe por quê? Porque a alegria do mundo ela é ensimesmada. É baseada em você e na circunstância. Essa é a alegria do mundo. Hoje, mais do que nos tempos do apóstolo Pedro, e mesmo em qualquer outro tempo da história, nós vivemos naquilo que é chamado de era terapêutica. Os estudiosos deram um nome para esse fenômeno social de o triunfo da terapêutica. O que isso significa? Significa que o seu ego tem que ser amaciado, acariciado. Significa que você precisa remover da sua vida toda fonte de dor. Você precisa fazer isso. Significa que você não pode lutar contra os seus desejos e impulsos. Seja quem você é.
Se te faz feliz, então simplesmente faça, seja. Se você luta com a sua sexualidade, não lute mais. Abrace os seus desejos, abrace a sua percepção de orientação sexual. Esse é o discurso do mundo. Para você ser feliz. Não leve desaforo para casa. Brigue, se imponha, é a lei dos mais fortes. Esse é o discurso do mundo. Não saia do seu trabalho. Não reduza a sua jornada, mesmo que seja por um propósito maior, de cuidar de um filho, de engravidar. Não faça isso. Se for para optar entre uma nova vida e você, escolha você todas as vezes. O que importa, disse o seu psicólogo, é o que te faz feliz. E se o choro de madrugada, limpar cocô de bebê e criar um ser humano, que é uma tarefa difícil, te consome em algum sentido ou nível, escolha você. Minha irmã, você está comprando o discurso do mundo. Essa é a realidade. A alegria do crente, ela persiste porque ela não está baseada no próprio indivíduo e nas circunstâncias, mas sim no espelho da obra de Cristo. Cristo sofreu, Ele é o verdadeiro servo sofredor. Ele fez isso em favor de nós, então nós sofremos com alegria, que o mundo não pode conhecer. Porque a nossa fé, ela está sendo provada, está sendo purificada, tal como o ouro que passa pelo fogo, mostrando a todos a dignidade da nossa fé, em espelho daquilo que Cristo fez por nós. Não entenda errado. Nós não somos capazes de nos salvar pelas nossas penitências. Não é ir de joelhos até a Trindade que qualificará a sua fé e te dará um lugar no céu. Não é por obras, nem a melhor delas, é por fé. Fé naquele que sofreu e que dá significado ao nosso próprio sofrimento, como participantes da sua ressurreição. Pastor, por que o sofrimento? Por que não outro meio? Por que a gente precisa sofrer? Por que a gente passa pelo sofrimento? Eu tenho uma só resposta que pode te confortar e te consolar. É porque é pelo sofrimento que nós nos identificamos com o servo sofredor. É por causa do sofrimento que nós temos dimensão da graça imerecida, do que Jesus fez por nós, dessa obra de salvação na nossa vida. É porque Jesus sofreu que nós podemos entender o amor de Deus por nós. Então o nosso sofrimento, carregando o nome de Jesus, carregando o nome de Cristo, prova a nossa fé como mais preciosa que o ouro, o qual é perecível, vai passar. Mas o nosso sofrimento dá testemunho e se transforma numa espécie de combustível celestial para que a gente continue dando glória e honra a quem é devido, a Jesus. Esse é o verso 7. Nós não vimos a Jesus, mas sofrer nos torna parecidos com Ele. E nós o amamos. Você ama Jesus? Essa é uma grande pergunta posta pelo texto. Você ama Jesus? Mesmo não o vendo agora, Ele é o motivo, Ele é o seu motivo do deitar-se, do levantar-se. É o motivo, é a razão principal pela qual você sai de casa todos os dias para trabalhar, a razão pela qual você tem projetos, pela qual você cria os seus filhos, pela qual você se diverte no tempo apropriado, porque Ele é o alvo da sua vida, é a sua alegria verdadeira. Porque o texto diz aí no finalzinho, no verso 9, que tudo isso está bem posto para a salvação da nossa alma. Salvação de uma vida egoísta. Salvação de uma vida com falsas alegrias e falsas promessas. Jesus nos salva de uma vida miserável, quando nos tira o olhar para dentro de nós mesmos e olhamos para a cruz do Calvário. Então a nossa vida começa a fazer sentido. Mas todas as vezes que a gente olha para dentro de nós, tentando acessar as respostas dentro de nós, então nós estamos perdidos. Mas todas as vezes que olhamos para o servo sofredor, nós colocamos e depositamos a nossa alegria naquele que sofreu em nosso favor.
Quarto e último ponto. Nossa salvação é eterna. Versos 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Aqui o tamanho do nosso privilégio se escancara. 4 milênios de história narrada. 1.500 anos de escritura judaico-cristã falam da obra de Jesus, do seu senhorio, do seu poder, mas dizem de uma graça destinada a nós através do amor de Jesus. Um ousado amor por pecadores rebelados. Profetas e profecias, tribos e histórias singulares que a gente encontra nas Escrituras, todas elas apontando para Cristo, a sua glória, o seu poder, o seu domínio, o seu senhorio, e como parte disso tudo, essa mensagem encontra cada história singular e individual que me escuta nessa noite. Deus é gracioso. E pelo evangelho pregado, Ele foi gracioso com você. Ele foi gracioso comigo. Os dividendos do sacrifício de Cristo ecoam e ecoarão para todos sempre. E ecoarão histórias de gente como eu e você, que fomos enxertados na videira verdadeira, que fomos unidos a Cristo de um jeito que a ciência não explica, a filosofia nem sequer arranha. É a história do seu José, da Dona Maria, é a história do Elias, do William, do Neto, da Joema. É a nossa história. É a história de gente que foi alcançado dentro de uma história maior. A história do plano redentor e eterno de Deus. Você é tão privilegiado, tão privilegiada, que os anjos não receberam a mensagem nem a filiação como nós recebemos. E o apóstolo Pedro afirma que essas coisas os anjos desejam. Tamanho é o privilégio que eu e você temos. Pastor, onde eu me encaixo nessa vida? Onde eu me encaixo na história? Eu sou tão pequeno, sou tão pequena, não tem nada em mim que me coloque num lugar de destaque. Então você entendeu. O seu lugar é dar destaque à obra de Cristo. O seu lugar na história é adentrar na história do povo de Deus. O seu lugar é dizer: Cristo sofreu por mim, então eu abraçarei a tormenta. E se assim for, com a certeza de que eu tenho o meu lugar no mundo e na história de quem está à minha volta, porque eu falo do amor de Jesus. Eles verão a Cristo. Eu morrerei pregando essa mensagem. Esse é o seu lugar na história. A minha salvação, a nossa salvação, é por conta de um plano maravilhoso demais e mirabolante de entrega que nem o melhor dos roteiros de Hollywood seria capaz de conceber. Um pai que entrega o seu próprio filho pelos vilões da história. Pedro diz que isso foi revelado para o bem de vocês. Glória a Deus. Se você chegou até aqui me acompanhando ponto a ponto do sermão, então você percebeu que existe um padrão no texto. O padrão é uma identidade completamente baseada no que Cristo fez por nós. Se você viver assim, meu irmão e minha irmã, não importa a sua idade, não importa a sua cor, não importa a história da sua família, de onde você veio, não importa como está a sua conta bancária, você viverá da única maneira que importa viver, com Cristo sendo seu Senhor e Salvador. O resto é bônus, mesmo sofrimento. Vamos aplicar o texto. 4 aplicações para que você caminhe durante a sua semana na escrita do apóstolo Pedro. Primeira aplicação: pare de se comparar com o mundo.
Pare de rolar as redes sociais em busca de uma identidade, de um modelo, de um guru, de uma forma de se destacar. Deposite toda a sua identidade em quem Cristo diz que você é. Ele diz que você é filho, que você é amado. Para cada circunstância, diga a si mesmo: eu sou filho, eu sou amado. A minha esposa, ela anda com uns cardzinhos em casa, cheios de versículos bíblicos, e de vez em quando ela pega um e lê. E um desses é: eu sou filha, eu sou amada. Faça isso, coloque num papel, coloque no espelho, se for preciso, para que você se lembre de que você é filho, de que você é filha, de que você é amado, de que você é amada. Segunda aplicação: pare de viver esperando a grande nova coisa da sua vida. Pare de viver esperando que um casamento é que vai dar sentido para a sua vida. Pare de viver achando que o seu trabalho é que vai dar sentido. Quando você passar naquele concurso, aí sim você vai ser feliz. Pare de achar que são seus filhos que te farão feliz e darão sentido à sua vida. Veja, todas essas coisas são boas, são agradáveis, são desejáveis, mas pare de colocar a sua esperança nelas. Deposite aos pés da cruz. E só assim você vai experimentar as coisas boas com o coração correto. Terceiro, pare de se alegrar com tão pouco. Pare de se alegrar com as promessas vazias do pecado, meu irmão, minha irmã. Pare hoje com os vícios, com tudo aquilo que promete que se você usar ou fizer, você será feliz, nem que seja por alguns segundos. Existe uma promessa muito superior. Sofra, mate a sua carne, deixe em inanição os seus desejos contrários à Bíblia. É melhor sofrer necessidades do que pecar. Então, se alegre com o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, tantos homens e mulheres de Deus ao longo da história, que nos abençoam com seu testemunho. Se alegre como um missionário, capturado pelo Hamas, e que diz: eu posso morrer, mas eu morro vendo os céus abertos. Última aplicação: pare de tentar achar o seu lugar na história por meio de quem você é, do que você faz, do nome da sua família. O seu lugar na história é viver Cristo e pregar Cristo. Amanhã mesmo você tem uma tarefa, você tem uma missão: falar do amor de Cristo para alguém. Você tem coragem? No seu trabalho, dentro de casa, nas suas amizades, de gastar um tempinho, amanhã mesmo, e falar do amor de Jesus, do plano de salvação? Esse é o seu lugar na história. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, muito obrigado pela palavra exposta, que desnuda o nosso coração, que desnuda o nosso egoísmo muitas vezes, que escancara desejos que não estão alinhados com o Senhor por tantas vezes, que coloca as nossas motivações em perspectiva. O apóstolo Pedro escreveu essa carta por intermédio e inspiração do Espírito Santo há 2000 anos atrás. E ela continua tão viva, ela continua tão real para os nossos dias. Que a gente possa entender o nosso lugar no mundo, colocarmos a nossa identidade por completo em quem o Senhor diz que nós somos. Nós somos filhos e nós somos amados. Que isso nos dê a graça, esse entendimento, para vivermos dia após dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.